Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse canal aqui a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, que é astrofotografia. Então nós vamos explorar um pouquinho a diferença da astrofotografia planetária, luas e planetas, para astrofotografia de céu profundo, que são objetos fora do sistema solar, né? Então a gente vai abordar temas como os equipamentos, né, a diferença dos equipamentos, a diferença da captura, né, como a gente captura esses objetos, e no final vamos passar bem rápido ali sobre os softwares, né, o processamento, né, tanto o pré-processamento, empilhamento, como o pós-processamento também, tá certo? É um tema bastante interessante, vou tentar resumir aqui num vídeo, e se vocês ficarem interessados pelo conteúdo, fique no vídeo após a vinheta. Bom, no nosso primeiro tema aqui vamos falar sobre os equipamentos. E aí eu dividi em três subtópicos. Vamos falar primeiro dos telescópios, segundo as câmeras e terceiro a montagem. Mas antes de entrar exatamente em telescópio, eu gostaria de falar um pouquinho da diferença de objetos planetários para objetos de céu profundo. Objetos dentro do nosso sistema solar, planetas e luas, tirando a Lua, claro, eles são objetos muito pequenos, porém eles são bem claros, tem bastante iluminação. Tá? A Lua ele tem muito mais iluminação e é um objeto grande. Então são objetos que normalmente a gente consegue ver ali a olho nu, né? Praticamente todos os planetas a gente vê a olho nu, mesmo em céu que tem uma poluição luminosa muito alta. Tirando Urano e Netuno, que esse realmente a gente não consegue ver, dos outros, de Mercúrio até Saturno, a gente consegue ver bem tranquilo. Principalmente Vênus e Júpiter, que são bem claros. Tá? Objetos de céu profundo, ou seja, todos os objetos que estão fora do sistema solar, inclusive até alguns fora da nossa galáxia, né, quando a gente observa outras galáxias, são objetos de muitas vezes são grandes, né? Alguns são grandes, outros nem tanto, mas ele tem pouca iluminação, bem pouca. Inclusive, a grande maioria do catálogo Messier ou do NGC, né, que fez todo o mapeamento desses objetos, a gente não consegue enxergar a olho nu, principalmente em céus que têm uma poluição luminosa muito grande. Tá? Então, é importante a gente entender essas duas diferenças. Um, a gente vai estar captando objetos pequenos, ou a Lua que é grande, porém com uma grande iluminação, e do outro a gente vai capturar objetos às vezes grandes, porém com baixíssima iluminação. Dito isso, a gente pensa nos telescópios. Então, o telescópio para imagem planetária, o ideal são telescópios com uma grande abertura, né? Não sei, 200, 300 milímetros. Quanto maior a abertura, é melhor. E além disso, com uma distância focal que seja uma distância focal grande, tá? Um F10, por exemplo, ou seja, se a gente for pegar nos telescópios, pensar nos Maksutov, palavra difícil, né? F13, F15, né? A utilização de Barlow nesses casos é bastante importante. Por quê? Primeiro, porque eles de grande abertura para conseguir captar mais luz, né? O objeto já emite bastante luz e você capta mais luz é melhor ainda. E uma distância focal maior. Quando você tem uma distância focal maior, os objetos você consegue essa distância é justamente apropriada para objetos que tenha bastante iluminação. Então são os telescópios ideais. Tá? Pode ser newtoniano mesmo, ou né, o Schmidt-Cassegrain, Ritchie-Chrétien, o Maksutov, por exemplo, ou também, claro, refratores. Né? Mas o que é refratores, nem tanto que refratores geralmente ele não tem uma abertura tão grande, que são muito caros. Mas você pega um newtoniano aí de 200, 250, até mesmo 300. É que o de 300 geralmente é um F5, mas também vai ser excelente para observação. Tá? Quando a gente já pensa em telescópios para astrofotografia de céu profundo, geralmente
nós trabalhamos com telescópios que a razão focal é menor, um f5, um f4, né, se vocês tiverem. Por que isso? Por dois motivos. Primeiro, eu quero uma imagem mais clara, né? Então, esses telescópios são telescópios rápidos, então a imagem costuma ser mais clara. E uma razão focal menor, ele vai ser um campo mais amplo de visualização. Então, se você quer olhar, por exemplo, a nebulosa de Órion, que é uma nebulosa grande, a nebulosa de Ômega Centauri, por exemplo, também é uma nebulosa bem grande, então aí você consegue pegar isso dentro de um único campo de visão. Tá? Então, de telescópio, e normalmente telescópio de astrofotografia, a gente está trabalhando com telescópios até menores. Por quê? Por causa do último item, do último subtópico que eu vou falar aqui, que são as montagens. Uma coisa que é extremamente importante dentro desses telescópios de astrofotografia é a ótica. O quanto melhor for a ótica, melhor vão ser as imagens, tá? Isso faz muita diferença. Então, geralmente telescópios refratores, o pessoal trabalha com os refratores apocromáticos, que ele tem mais lente, né? Tem os dubleto, tripleto, quadripleto, quintupleto, né? E geralmente as lentes são lentes boas, uma FPL 53, por exemplo. A 51 também é bem bacana. Então são telescópios que você diminui ou elimina toda a questão da aberração cromática, né? Então são telescópios até realmente, dependendo do caso aí, muito mais caros. Então passamos por primeiros subtópicos. Geralmente, só recapitulando, planetária, telescópios grandes, ideal, grandes, com uma razão focal um pouco maior. De astrofotografia de céu profundo, telescópios com uma razão focal menor e geralmente são telescópios menores também que têm uma ótica excelente. Tá? O segundo subtópico aqui são as câmeras, né? Aqui tem uma grande diferença. Quando a gente está falando de câmera para planeta, Lua, a gente geralmente começa com isso aqui, com o nosso celular. O nosso celular e um adaptadorzinho aqui, você consegue fazer fotos excelentes da Lua e de planeta também. Inclusive, procura no canal e tem uma playlist falando sobre tirar foto da Lua com o telescópio. Uma outra técnica bastante utilizada, né, é utilizar esse carinha aqui, tá? Que é uma câmera planetária e câmera de guiagem. No caso aqui a SV Bone 305 Pro, que ele utiliza o sensor IMX290 MC. Então, são câmeras que geralmente câmeras de planeta são câmeras que, vamos falar dessa daqui, são câmeras com um chip bem pequeno, tá? E aí não só o sensor, mas o chip, tá? É bem pequeno. São câmeras que não tem muito megapixels. Essa daqui tem 2 megapixels, se eu não me engano, mas tem câmeras excelentes com menos do que 2 megapixels. Mas ela tem uma questão, ela tem dois pontos muito importantes que você vai precisar para fotos de planetas, que é a sensibilidade à luz, né? Ele tem uma sensibilidade muito boa à luz e ele tem principalmente essa daqui, ela vai ter uma eficiência quântica muito boa. O que é eficiência quântica? Quanto que ela transforma de luz, né, de fóton que chega ali no sensor dela em sinal digital. Diferente, por exemplo, de uma câmera DSLR, que dá para fazer, eu fiz fotos bem legais, mas a eficiência dela não é tão grande como uma câmerazinha aqui planetária. Tá? Então você trabalha com essas câmeras ou geralmente com o celular, vai ser bem tranquilo. Quando a gente vai para astrofotografia de céu profundo, essa câmera e esse cara, tá? Quase praticamente não rola. Aí a gente vai precisar sim de mais megapixels, mas mais do que isso, a gente vai precisar de longa exposição. Lembra que eu comentei aqui antes que céu profundo você não tem tanta iluminação? Então, chegou o momento onde você precisa o quê? Tirar fotos de longa exposição. O que é longa exposição? Foto que você vai
abrir o obturador da câmera, ele vai ficar captando luz e vai fechar depois de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Tá? Eu, particularmente, eu tenho feito fotos de 3 minutos, então ele fica 3 minutos para tirar uma foto, né? E eu preciso de uma boa resolução. Então, para isso, o mínimo que dizem é justamente uma DSLR. Então, eu uso esse carinha meu aqui. Essa daqui é uma câmera astromodificada. Tem também um vídeo aí, procurei no canal um vídeo sobre a modificação dela, né? E aí, basicamente, eu uso um adaptador, né, que eu coloco aqui e plugo no telescópio. Bem simples. Mas esse é o mínimo que a gente geralmente faz. O ideal é você ter como se fosse uma câmera dessa, uma câmera dedicada, mas dedicada de DSO. É uma câmera que, assim como essa, ela não tem visor, não tem nada, tem só os cabos para você plugar no computador, mas ela vai ser mais gordinha, porque ela tem cooler, ela tem todo um sistema de refrigeração nela, que aí você consegue manter a mesma temperatura em toda a sua sessão de fotos, tá? São câmeras bem mais caras, eu não tenho aqui para mostrar, mas quando a gente está falando de fotos de céu profundo aí, realmente é algo que é necessário para fazer fotos mais profissionais. Então, recapitulando, planetas, você pode usar celular ou uma câmera dedicada planetária ou câmera de guiagem. E quando a gente está falando de céu profundo, estamos falando de DSLR, não precisa ser modificada, mas uma DSLR, ou então uma câmera de astrofotografia de DSO, que são câmeras refrigeradas. Tá? Vamos chegar no terceiro subtópico dessa parte, que são as montagens. Tá? Montagem aí é um ponto interessante. Começando por planeta. Para planeta, eu posso dizer que qualquer montagem é o suficiente. Tá? Como eu vou falar na segunda parte, que é a técnica de captura, você não precisa ter uma guiagem, você não precisa nem ter uma guiagem que vai seguir os planetas. Se você conseguir apontar ali e conseguir fazer o foco, cara, já vai ser o suficiente. Depois, na próxima sessão, eu explico um pouquinho mais. Quando a gente está falando de DSO, não. Lembra que eu comentei que eu faço, por exemplo, foto de 3 minutos com esse carinha aqui? Ele fica 3 minutos lá apontando para o alvo e captando fóton, e depois ele vai lá e faz uma única fotografia. Então, você precisa ter uma montagem equatorial, tá? Robusta, que o payload, ou seja, todo o seu equipamento, telescópio, câmera, tudo dentro dele, a sua montagem aguenta, e geralmente a fórmula aí é meio que 50% do payload. Então, por exemplo, a minha montagem é uma Exus 2, uma EQ, é como se fosse a EQ5, né? O payload dela para fotografia dizem que é de 10 quilos. Então, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar esses 10 quilos e dividir por 2, né? Que no caso dá 5. Então, meu payload total não pode passar de 5, tá? Até pode passar, às vezes, o meu fica menos do que 5. Mas você tem toda essa questão. Então, você tem montagens que são bem robustas. Inclusive, para astrofotografia de céu profundo, o item mais importante é a montagem. Então, a minha montagem custa 3 vezes, 4 vezes mais caro que o meu telescópio, né? E não só a montagem, você tem que ter a montagem e um sistema de tracking. Então, eu até trouxe aqui o meu One Step. Então, eu coloquei manualmente, eu comprei a montagem, a Exus 2 da Photon Astro manual. Eu já tinha ali os motores de passo para colocar nos eixos e fui lá e coloquei o One Step. Tem também, não vou explicar muito porque tem uma playlist falando dele. E mais um item que não tem, que você não precisa para fotografia, que eu trouxe todo aqui, ó. Um outro telescópio. Esse daqui é chamado telescópio de guiagem, o SV Boni. Esse daqui é o SV106 de 50mm, né? Tem também um vídeo no canal quando eu fiz o unboxing dele. Que aí, o que você faz? Você põe a sua câmera planetária, que tá na câmera de guiagem,
coloca ele aqui, coloca em cima do telescópio e esse cara vai fazendo a guiagem, tá? Sem esse cara aqui, dificilmente você vai conseguir exposições acima de 2 minutos. Até 2 minutos eu até consigo, né? Quando tá bem balanceado. Acima disso eu nunca consegui. Aí eu coloco esse cara, eu consigo tranquilamente de 5 minutos. Eu não faço de 5 minutos porque aí esquenta muito a minha câmera, né? E aí esquentando muito eu vou ter problema de pixel, né? Então é isso. Recapitulando, voltando, planetária, qualquer montagem, se tiver uma que faça tracking, excelente, melhor ainda, mais fácil, mas não é requerida. No caso, a montagem para astrofotografia, tem que ser equatorial. 2, tem que ser motorizada, seja nativa dela ou one step, como eu coloquei. E 3, você precisa de um telescópio de guiagem. E aí você vai precisar de uma câmera de guiagem, tá? Então, essa minha câmera ele usa para tudo. Quando eu vou fazer foto da Lua e de planeta, eu uso ela. Senão, ela tá no meu telescópio guia lá, ok? Então aqui fechamos o primeiro tópico, ok? O segundo item aqui que a gente vai falar, o segundo tópico, agora é sobre a técnica de captura, tá? E aqui também eu vou dividir em 3 subtópicos. O primeiro, ele vai ser exatamente igual em ambas as técnicas, seja em ambas as fotografia planetária ou de DSO, que é o que é chamado de empilhamento. O que isso significa? Significa que eu não vou tirar apenas uma foto. Eu vou tirar várias fotos, muitas fotos, né? O máximo que você conseguir, ok, tá. Chega no nível ali que também você não adianta tirar muito mais foto, que não vai melhorar muito mais a imagem. E aí, através de software, que eu vou falar no terceiro tópico, nós vamos empilhar, vai juntar esses softwares e vai melhorar o que a gente chama de SNR, que é Signal to Noise Ratio, né? Então, independente se você está fazendo foto da Lua, né, foto planetária ou foto de DSO, de céu profundo, a técnica que a gente vai utilizar é empilhamento. O que isso significa? Significa que eu tenho que pegar mais frames possível na minha captura. Perceba agora que eu chamei de frame, não vou mais chamar de fotografia por enquanto, ok? Então a primeira coisa, empilhamento, que é a técnica igual que a gente vai usar nos dois. E eu diria que é a única coisa igual aqui, né? Que os equipamentos eu já falei que é diferente, os softwares nós vamos ver depois que é diferente. O empilhamento é igual, tá? Mas até os softwares para fazer empilhamento são outros. Mas aí é uma coisa aqui que é semelhante aos dois. Falando agora o segundo subtópico desse tópico aqui, que é a questão da exposição, das capturas em si. O que vai mudar aqui, tá? Quando a gente está falando de planetárias, luas, lembra que a gente comentou desses carinhas aqui, tá? Por quê? E aqui talvez é onde tem o maior choque a primeira vez que a pessoa vai começar a fazer esse tipo de captura. Que é o quê? Não vou tirar uma foto. Vai ser estranho, não vou tirar uma foto? Não. Aqui você vai fazer vídeo, tá? Como o objeto ele é muito brilhante, você consegue ver ele facilmente no telescópio, eu faço vídeo e dependendo da quantidade de frames ou FPS, frames por segundo você faz, você vai conseguir milhares de fotos, tá? Por isso que esse carinha e esse carinha aqui são melhores que esse carinha. Geralmente, as câmeras DSLR não tem muito frame por segundo. Essa minha aqui, se eu não me engano, são 30 frames por segundo. Esse cara, dependendo da resolução que eu colocar, eu acho que eu chego a 100 frames por segundo. Olha a diferença. Então, essa aqui, se eu não me engano, são 60. Então vamos pegar isso aqui, por exemplo. Se eu tenho ali, se eu faço um vídeo, estou fazendo um vídeo, e faço 2 horas de vídeo. 2 horas de vídeo, se 2 horas é demais. 2 minutos. Se 1 minuto tem 60 segundos e cada segundo eu faço 60 frames, eu estou falando, de 2 minutos, estamos falando de 3.600 frames em 2 minutos. Tá?
Para vocês terem uma ideia, uma foto de céu profundo, eu demoro 3 minutos para fazer uma foto. Tá? Então, a captura de lua, enfim, planetas, a gente faz vídeo. Tá? Quando a gente vai para a captura de DSO, é que eu comentei já um pouquinho com vocês. Aqui, nós trabalhamos basicamente com câmera DSL ou câmera de astrofotografia ali de céu profundo, e a gente faz exposição, aí sim são fotos de longa exposição, tá? E aí a gente vai fazendo várias fotos. No caso de fotos de longa exposição, ou no caso de fotografia, astrofotografia de céu profundo, a gente nem fala quantidade de fotos. A gente fala o quê? Tempo total de exposição. Vamos supor, se eu tiro 20 fotos de 3 minutos cada, dá 1 hora. Se eu tiro 12 fotos de 5 minutos cada, também dá 1 hora. Então, as duas vai dar na mesma, entendeu? Então, por isso que a gente fala essa questão de quantidade de exposição. E aí, por que eu falei de frame? Porque isso, na astrofotografia de céu profundo, essas fotos que a gente tira, a gente chama de light frame. Tá? Porém, a gente vai precisar de mais 3 tipos de frames que a gente chama de frames de calibração. São dark frames, bias frames e flat frames. Não vou explicar aqui exatamente o que é cada um deles, tá? Posso até, se alguém quiser, eu faço algum vídeo depois. Mas o que é importante saber, principalmente em câmeras dessa daqui que não são refrigeradas, em todas as sessões que eu estou fazendo de astrofotografia, eu tenho que pegar o dark, o bias e o flat. Câmeras que são refrigeradas, o dark e o bias você não precisa pegar sempre, o flat é bom sempre pegar. Tá? Então, você tem um tempo maior, né? Então, além de você ficar ali horas tirando foto do seu objeto, as light frames, você tem que também tirar um tempo para tirar as darks, flats e as bias frames, ok? Tem um vídeo também que eu explico um pouquinho desses frames de calibração. Resumindo aqui, só para a gente fechar, foto planetária não é foto, é vídeo. No caso de foto de astrofotografia de céu profundo, são fotos de longa exposição mais os seus frames de calibração, ok? E o último subtópico aqui desse item, que eu vou voltar um pouquinho que eu falei no primeiro, que é a questão da guiagem, né? A parte de céu profundo eu não preciso nem falar. Eu já mostrei aqui para vocês telescópio de guiagem, que eu vou lá, coloco na minha câmera de guiagem, etc. E no caso de planetas e lua, eu falei que não precisa de guiagem. Por que não precisa de guiagem? Porque eu deixei esse tópico por último. Porque nós vamos fazer vídeos. Então não tem problema você posicionar ali o seu objeto, né, na lente do seu celular e começar a fazer um vídeo. Mesmo que o objeto ele esteja andando, né, já que a Terra está mexendo, tem terraplanista que fala que não é assim, mas não vem ao caso. A Lua está girando, o objeto ele vai saindo do campo de visão. Então, não tem problema você fazer um vídeo. Você vai fazendo um vídeo, saiu do campo de visão, para o vídeo, traz ele de novo, ou com o vídeo rodando mesmo, traz ele de novo para o campo de visão e vai fazendo. Por quê? Porque os softwares depois, que a gente vai falar, ele pega esse objeto e ele consegue quebrar ou estabilizar esse objeto num cara só. Não importa se ele está andando. Então, vocês... Garganta tá pegando. Vocês não precisam de guiagem para a astrofotografia de planetas. É muito mais simples. Vamos para o último vídeo agora. Bom, vamos chegar aqui no último item, tá? Eu peguei uma balinha aqui porque a minha garganta tá ruim, tô um pouco com a garganta raspando. O terceiro item que é justamente a questão dos softwares, né? Então aqui desde os softwares, vamos falar um pouquinho dos softwares da captura e também toda a parte de pré-processamento e
processamento, ok? Para planetária, como eu disse, que a gente usa o celular ou geralmente usa câmera dedicada, os softwares eles podem variar. Do celular, utilizando o próprio software do celular, novamente lá na playlist que eu falo da Lua, lá eu falo um pouquinho do software de celular. E no caso aqui de câmera planetária, eu costumo usar um software chamado SharpCap. Eu acho ele muito bom. Existem outros, tá? Tem o APT, por exemplo, mas eu particularmente gosto muito mais do SharpCap. Eu vou lá, faço as configurações e faço a captura. Detalhe que eu não comentei, eu acho que eu deveria ter comentado em equipamentos, eu lembrei só agora. Para esse tipo de câmera, caso você utilize esse tipo de câmera, mesmo para planetária, e no caso de DSO, você utiliza ela aqui com a guiagem, para DSO é importante, não, é obrigatório você ter um computador para fazer o controle ali do seu one step, do seu telescópio de guiagem, de tudo, tá? Então, além de tudo, você precisa de um computador. Existem alguns mini computadores, que é o meu caso, mas existe, por exemplo, o Azier, que é bem famoso, mas é só para quem tem equipamentos, câmeras da ASI. Tá? Então aqui os softwares bem básico para isso. No caso de fotografia de céu profundo, que eu utilizo a câmera DSLR, eu já utilizo um outro software chamado Nina. Tá? Vou até deixar aqui também o nome dele, o link. O Nina é muito bacana porque ele é um software de automação. Então ele é o software que controla tudo. Ele vai ficar rodando lá nesse computador que conecta todos os componentes e ele encontra objetos, centraliza, ele tira as fotos, ele faz um monte de coisa. Tá? Ele faz também a questão da guiagem, etc. Então esses são os softwares diferentes para captura. Agora vamos falar um pouquinho do que? De processamento, de pré-processamento, que é a questão do empilhamento. E aí, vamos passar aqui primeiro pelas planetárias. As planetárias, a gente vai trabalhar basicamente aqui com 3 softwares, vamos dizer assim. O primeiro, PIP. O PIP é justamente que vai pegar o vídeo que você fez, vai identificar o objeto, que seja um planeta, por exemplo, e vai deixar o planeta sempre centralizado. Ele vai gerar um novo vídeo, né? Vai manter o planeta sempre centralizado. Então lembra que eu falei, mesmo que esteja percorrendo ali o campo, não tem problema. Nesse momento o PIP vai fazer isso. O segundo software, que é chamado de AutoStacked. O AutoStacked, ele é o cara que ele vai fazer o empilhamento em si, que ele vai transformar esse vídeo em uma única imagem. E como ele faz isso? Ele usa uma técnica chamada de Lock Image. O que é Lock Image? Ele vai pegar todos os seus frames, ele vai verificar quais são os frames bons ou ruins, isso daí é basicamente utilizando o SNR. E aí ele fala, mostra um gráfico lá e fala, olha, você tem, sei lá, 50% dos seus frames são bons, né? Aí você lá fala, então me gera um stack desses 50%. E aí ele vai lá, vai transformar aquele vídeo numa única imagem que tem, sei lá, no caso aqui 50% dos frames. E aí vai gerar uma imagem de altíssima qualidade. E por fim, você tem um software chamado Registex, que é o software que você vai fazer ali toda a parte que a gente chama, como que eu posso falar? De detalhes finos da imagem. Então ele trabalha com o esquema de camadas da imagem, então você consegue melhorar a nitidez da imagem aqui, tira um pouco de ruído ali, você consegue acertar as cores. É um software bem tranquilo e bem simples de se usar, tá? Então, basicamente, para planeta e Lua, são esses 3: PIP, AutoStacked e Registex. A parte boa, os 3 são
free, grátis, você pode puxar. E se você quiser saber mais detalhes deles, eu não gravei ainda, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas procura na playlist lá, justamente a playlist de fotografia da Lua com o celular. O segundo vídeo é para falar desses softwares, e aí eu vou dar detalhes. Aqui eu só estou passando, ok? No caso de fotografia de céu profundo, aí você já tem uma quantidade grande de software, e tem alguns, talvez o principal que tem aí no mercado chama PixInsight, e ele é pago e é caro. Eu não tenho ele, tá? Ele é bem caro. Mas eu já pedi, tem uma versão lá que você consegue usar por 45 dias, eu usei. É difícil de entender, tá? Tem vários softwares aí, vários tutoriais no YouTube, principalmente tutorial de pessoal de fora. E consegui usar, mas não foi tão simples, mas eu não tenho ele. Então, o que eu uso, tá? Eu uso um software chamado Serial para empilhamento, inclusive eu falei um vídeo só sobre ele, só sobre empilhamento. Procure aí no meu canal também. Eu uso um outro chamado Gra Expert, onde eu faço toda a questão do... Eu vou remover o background, né, que a gente chama, que é justamente para tirar ali se tiver algum gradiente, essas coisas. E a parte também de denoise, onde eu melhoro o ruído da imagem. Volto para o Serial eu faço todo o processamento. Aí, o processamento de fotografia de céu profundo ele é bem mais complexo. Não existe assim uma receita de bolo para fazer, porque depende muito da imagem. Mas basicamente eu uso esses dois softwares, o Serial e o Gra Expert. Tá? Tem gente que usa um anterior, eles não fazem o empilhamento no Serial, faz o empilhamento num outro chamado Deep Sky Stacker. Vou deixar o nome aí como referência. Eu, sinceramente, usei ele apenas uma vez. Comparei com o Serial, achei que o empilhamento do Serial ficou melhor. Então hoje eu trabalho basicamente com o Serial Gra Expert e também, se for o Deep Sky Stacker também. Esses três que eu comentei com vocês são softwares grátis, free. Se você partir para um Pixel Insight, aí é caro, bem caro. Basicamente é isso nessa parte. E por fim, o último tópico, que é a questão do pós-processamento. Você vai dar o final, às vezes você vai dar o crop da imagem, colocar um título, um escrito, colocar o autor. E aí eu trabalho faço um balanceamento melhor de curva, etc. Aí no caso eu uso o Photoshop, né? Aí já não é um software grátis, mas eu tenho a licença. Na verdade, a minha esposa, ela trabalha com isso, ela tem a licença desde o Lightroom como do Photoshop. E eu gosto do Photoshop. Por muito tempo, o Photoshop geralmente eu uso mais para objetos de céu profundo, tá? Para planeta, eu acho que o Lightroom resolve 100%. E aí, você pode usar até o Lightroom Mobile, que é de graça, que as funções lá dele ali para mexer em contraste, brilho, etc. é o suficiente. Para céu profundo eu já gosto de trabalhar com outras técnicas, né? Mexo bastante com os curves, né? A curva, mexo bastante lá com os níveis lá das cores, do RGB. Então aí eu gosto do Photoshop. E para a lua especificamente, eu gosto do Photoshop para fazer o que a gente chama de lua mineral. Vou deixar um exemplo aqui para vocês. Que essas cores, né, são cores que eu consigo, as camadas eu deixo elas bem saturadas. E aí chega nessa cor que é bem bacana. Inclusive tá também aqui na playlist ali para falar sobre isso também. Como eu chegar nisso daí com o Photoshop. No geral, em termos de também software são esses. Falei da captura, do pré-processamento, empilhamento e também aqui o pós-processamento. Beleza? Eu acho que é isso. As principais diferenças estão aí. No geral, o que eu posso falar como conclusão final? Ambos são bem legais.
Astrofotografia de planeta, eu acho que é até mais impactante para quem não conhece. Você pode, sei lá, um Júpiter bonitão, um Saturno, né, a Lua, que nem a Lua eu mostrei para vocês aqui saturada. Eu posto nas redes sociais, recebo um monte de like. Quando eu posto coisa, sei lá, nebulosa de Órion, pouca gente dá like. É bem mais desafiador. Os equipamentos de planeta são mais simples, é muito mais barato de você conseguir montar uma questão de equipamento e o processamento depois, a captura, né, que você faz vídeo, então rapidinho você consegue fazer várias capturas aí. E o processamento depois é bem mais simples, tá? A de céu profundo é quase tudo o contrário que eu comentei com vocês. Equipamentos são caros, bem mais caros. A captura demora. A minha captura eu levo dias para fazer. Eu até tenho. Existe um vídeo aqui que eu explico mais ou menos quanto tempo de captura eu preciso fazer. Mas geralmente com essa câmera aqui, menos do que 5, 6 horas de captura aí não fica bom. Então aí são dias, né? E o processamento em si também ele é mais desafiador, né? É mais difícil, leva mais tempo. Então ambos têm prós e contras. O que eu particularmente gosto de céu profundo é justamente essa questão do desafio para fazer, desde montar o equipamento, fazer o alinhamento perfeito, balanceamento, etc., até, enfim, as capturas e finalmente ali o processamento. Enquanto a de planeta ali é algo mais simples, mas assim, a satisfação quando você consegue pegar, quando todos os astros, vamos dizer assim, né, se juntam, ou seja, você está com o equipamento certo, está num dia bom, que o sim não tem muita turbulência atmosférica, você consegue pegar o planeta bem alto, num ângulo bom, é fantástico. Em resumo, ambos são bem legais de capturar, porém são técnicas diferentes. O que eu aconselho, como eu já falei em outros vídeos, é começar com planetas, começa com seu celular e um suportezinho, que é baratinho, vai evoluindo, se gostar, compra uma dessa, tá? Essa daqui aí já é um investimento mais caro, vai precisar de um computador também, tá? E aí, quem sabe, se pegar gosto pela coisa, invista aí em astrofotografia de céu profundo, né? Eu até brinco, eu falo que a astrofotografia de céu profundo é o mesmo esporte, mas é uma outra modalidade. Então o esporte é telescópio e a modalidade céu profundo. É igual ao futebol. Você tem o esporte futebol, mas você tem a modalidade de jogar futebol de campo e futebol de salão. São outras regras, a essência é a mesma, é outra regra, outro equipamento e, enfim, não necessariamente quem faz bom consegue fazer bom, jogar bem também na outra modalidade. Então, assim, espero que eu tenha gostado, que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem qualquer comentário ou mais dúvidas também, pode deixar o comentário abaixo, pode me procurar direto no Instagram. Eu tenho recebido mensagens, até mais mensagens direto lá no Instagram, em direct no Instagram. Fique à vontade para deixar. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos que têm o mesmo interesse e se inscreva no canal para mais conteúdos desse tipo, tá certo? Obrigado por assistirem até aqui e Clear Skies!